Eu achei uma forma bem estranha, né? Como a Lei 23.787 foi utilizada para justificar algumas questões. Então, eu estava até com o texto da lei aqui, porque foi citado um parágrafo, né? E a gente precisa fazer a leitura da lei no seu conjunto. O artigo 1º da Lei 23.787, diga-se de passagem, Ederson, demais conselheiros, conselheiras, todos que nos acompanham. A iniciativa da Assembleia Legislativa, na minha avaliação, foi oportuna, foi um projeto de lei do líder do Bloco Democracia e Luta, deputado estadual André Quintão, e eu vou reforçar aquilo que eu disse na minha consideração inicial. O governo não apresentou planejamento em relação à vacinação à Assembleia. O secretário não vai quando pode à Assembleia. O secretário, constitucionalmente, é obrigado a ir à Assembleia Legislativa, prestar contas do trabalho. Foi o que aconteceu em novembro, numa Assembleia Fiscaliza, que focou exclusivamente em relação às ações de enfrentamento à pandemia, exatamente porque 2020 foi um ano que nós tivemos que ter ações de enfrentamento, né, ao que nós estamos vivendo. Em novembro, o governo, através do secretário, não apresentou nada de planejamento em relação à vacinação. Apresentou uma série de dados do que havia sido feito e questionado sobre um plano de vacina, um planejamento para vacinação em Minas Gerais, disse genericamente que existia, mas não foi apresentado. Então, existe uma inércia ou omissão do governo do Estado que muito nos motivou para que a Assembleia tivesse iniciativa própria e aprovasse uma lei estadual, que é de autoria do deputado estadual André Quintão, e teve como relator o deputado estadual Sávio Souza Cruz. O projeto, em seu 1º artigo, estabelece: o Estado garantirá a toda a população o acesso à vacinação contra a Covid, SARS-CoV-2, né, causador da Covid-19, observada a obrigatoriedade do registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Era isso que eu esperava ver no plano que deveria ter sido apresentado pelo governo. Isso não foi apresentado aqui. O governo apresentou as vacinas que estão sendo recebidas, apresentou a logística para distribuição, compra de seringas, que já foi amplamente divulgado. Não foi apresentado aqui até o momento um planejamento. Na medida que chega, vai entregando. Foi isso aqui que de forma bem clara, foi apresentado. Não só ao Conselho, mas a todos que acompanham pelas redes sociais. O parágrafo único é que diz que a vacinação de que trata esse caput é facultativa e gratuita. É facultativa para o cidadão. É obrigatório que o Estado a forneça. Quais são as condições e quais são as ações táticas e estratégicas que o governo está adotando para cumprir o artigo 1º da lei? Não foi apresentado aqui até o presente momento da minha avaliação. O artigo 2º diz o seguinte: para fins da vacinação de que trata esta lei, terão prioridades idosos, profissionais da saúde, quilombolas, indígenas, acautelados, servidores públicos que, em razão das suas atividades, tenham contato com o público, além de outros grupos de risco para a Covid-19 definidos em regulamento. Não vi regulamento apresentado aqui no PowerPoint da Secretaria. Não vi este planejamento. Qual é o planejamento para todo este grupo que em Minas Gerais existe uma legislação? Percebam, no momento, sempre a justificativa, estamos seguindo o governo federal, e a lei só foi citada de forma a julgar uma responsabilidade que, na verdade, foi uma atuação propositiva da Assembleia Legislativa. Não é? Vamos seguir. Artigo 3º, é uma lei tão pequena, tão importante, tão objetiva. Enquanto não houver vacina contra a SARS-CoV-2 com registro na Anvisa, o Estado, para fins de cumprimento no dispositivo, no artigo 1º, deverá
adquirir vacinas conforme os critérios estabelecidos no inciso 8 do artigo 3º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Na aquisição de vacinas, nos termos do caput, será dada prioridade àquelas que puderem ser fornecidas no menor prazo. Nós perguntamos no início por que várias pessoas fizeram o mesmo questionamento. Por que a FUNED não foi preparada? Por que Minas Gerais não se preparou quando nós começamos a enfrentar uma pandemia, quando surgiram os primeiros estudos e quando nós tivemos condições de ter tratativas com quem pudesse nos fornecer os insumos necessários para que pudéssemos agora estar dando respostas melhores, mais objetivas e efetivas à população mineira. Porque no segundo semestre de 2020, o governo não se preocupou em potencializar a FUNED. O governo se preocupou em criar um projeto de lei para fazer fusão FUNED e Escola de Saúde Pública. No momento da pandemia, o governo retirou gestores importantes da FUNED e da Escola de Saúde Pública, porque o seu objetivo era uma suposta fusão e, portanto, a energia que nós tivemos que gastar no monitoramento da preservação da FUNED e da Escola de Saúde Pública. Não foi respondido. Porque não houve investimentos estruturais na FUNED para que nós estivéssemos em condições melhores de responder à produção de vacina. Nós temos a FUNED. Tínhamos condições de estarmos melhor preparados nesse momento. Com a opção política do governo não investir na FUNED. Artigo 4º, a vacinação será incluída no calendário de vacinação do Programa Estadual de Imunizações. Artigo 5º, o Estado promoverá campanhas para esclarecer a população sobre os benefícios da vacinação de que trata a lei. Percebam que vários conselheiros questionaram ou perguntaram sobre um plano de comunicação que não existe. A vacinação já iniciou, o Estado não tem um plano de comunicação para o diálogo com a população sobre a vacina, a sua importância e tudo que for pertinente, o que demonstra uma ausência de planejamento em relação à vacinação. O plano de comunicação ainda está no briefing, ainda será feito, né? Ainda está no planejamento interno. O artigo 6º é a revogação de uma outra lei que a Assembleia aprovou, e o artigo 7º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, a iniciativa da Assembleia Legislativa, ela foi uma iniciativa propositiva, nós questionamos muito o governo do Estado sobre um planejamento que não foi apresentado institucionalmente quando deveria ter sido. Da mesma forma, a importância da nossa FUNED, que poderíamos estar em melhores condições se tivéssemos gastado a energia para potencializá-la e não essa energia para tentar destruí-la através dessa fusão que nós tivemos que monitorar durante todo o segundo semestre de 2020. Para finalizar, Ederson e demais conselheiros e conselheiras, duas últimas observações. Me permitam. Eu discordo de forma veemente, se é que isso existe, comparar ambiente de trabalho de profissional da saúde e profissional da educação. Dizer que o profissional da educação tem que voltar a trabalhar porque o profissional da saúde já trabalha é desconhecer. Às vezes, isso foi dito pelo secretário. É desconhecer as especificidades, é desconhecer o trabalho de cada um, é colocar tipo um contra o outro, um está trabalhando porque o outro não está. Quero lembrar que os diretores de escola estão trabalhando, os auxiliares de serviço estão trabalhando, todo dia eu recebo a notícia da morte de um profissional de educação da rede estadual por Covid-19. Mas essa comparação não é adequada, porque desconhece a realidade de cada setor e a sua essencialidade, que não é em comparação com o outro, não é? Então, um grupo não pode voltar a trabalhar porque o outro trabalha. E quem da saúde está trabalhando sobrecarregado, com baixos salários, sem investimento em condições estruturais do seu trabalho. Todos nós sabemos isso, eu não vou me deter, porque também não é a minha função fazê-lo. E para finalizar, as aulas na rede estadual não foram retomadas porque o Estado não comprovou condições de segurança, nem para os seus profissionais, nem para a comunidade escolar.
É por isso que as aulas não voltaram. Fica um discurso genérico de onda verde, onda vermelha, médicos que não sabem a realidade de uma escola pública, né? Ou associações que não entendem e não conhecem a realidade de uma escola pública dando opiniões. Não, as aulas não voltaram, porque existem hoje 2 decisões do Tribunal de Justiça determinando o cumprimento de condicionantes para que os profissionais voltem em condições de segurança. O Estado não cumpriu. Por isso que os profissionais da educação não voltaram. Quando o Estado quis voltar com as aulas em outubro, da mesma forma, o Tribunal de Justiça, em decisão liminar, determinou uma série de condicionantes para que a comunidade escolar tivesse o seu retorno. O Estado não cumpriu. É por isso que as aulas não voltaram. As aulas não voltaram porque o Estado não garantiu nem aos seus próprios trabalhadores condições de segurança e nem à comunidade escolar. Essa é a realidade em relação à rede estadual. Por isso as aulas não retornaram. As 2 decisões são de conhecimento público, eu posso encaminhar ao Conselho Estadual de Saúde. Em novembro, para finalizar, Ederson, nós aprovamos um requerimento no Conselho, na Comissão de Saúde, solicitando o planejamento da vacinação. E aprovamos na Comissão de Saúde um planejamento em relação à vacinação dos profissionais da educação. E em dezembro aprovamos a lei que torna obrigatório que o Estado forneça a vacinação de forma pública e gratuita, porque o nosso temor é que ocorra um grande mercado. Como o Estado não vai priorizar e teríamos condições de ter a FUNED como protagonista desse processo, não tivemos por opção política do governo do Estado, nosso grande temor é que a vacinação se torne uma questão de mercado, que como o sistema público não oferecerá, passe a circular um grande mercado em torno disso. E a nossa obrigação é que nós tenhamos a vacina gratuita, e o Estado tem a obrigação de fornecê-la. Não vi nessa apresentação nada que pudesse cumprir a integralidade da Lei 23.787. Espero ter feito os esclarecimentos necessários e continuo aqui à disposição para os trabalhos em parceria com vocês. Cada um com a sua tarefa. Eu acho fundamental um deputado estadual ter uma tarefa permanente da fiscalização do Poder Executivo, e propositivo também, né? A gente atua na fiscalização, mas a gente é propositivo. Por isso o exemplo da lei que nós aprovamos no final do ano passado em relação à vacinação. Só quero reforçar a importância de termos um planejamento estratégico da vacinação no nosso estado. O fato de ter um plano nacional não nos isenta de termos um plano estadual, a exemplo do que vários estados já têm este planejamento, já tem o seu plano, por isso que Minas Gerais tem uma legislação própria, que é a Lei 23.787, e, portanto, é fundamental que nós possamos avançar em respostas para a população, para toda a população. E parabenizo também a disposição, né, do Conselho em debater a questão do retorno às aulas, porque acho que a Fernanda, não sei se foi a Fernanda, me perdoe se não tiver sido, mas essa politização feita em relação à pandemia, né, acho que foi você que citou, Fernanda, tornar o debate ideológico, isso faz um processo horrível, né, em que a gente não debate conteúdo, a gente não escuta ciência, a gente escuta quem pensa como a gente, né, e vai fazendo como quem pensa como a gente. Política pública não é isso, uma pandemia não se enfrenta dessa forma, então acho importante que o Conselho também faça o debate em relação à educação, porque eu tenho visto que os gestores têm tomado decisões ideológicas, não está baseado em ciência, não está baseado em nenhum critério científico, quem está retornando com seus profissionais, impondo à comunidade escolar um retorno sem que o Estado ou o país tenha um plano de vacinação efetivo que chegue ao povo.